Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aí, né, no sábado, dia 19 de agosto de 2022, na aula de prática de processo civil do 8º semestre. E o nosso objetivo hoje é, a partir aí das orientações da doutora Fernanda, é trabalhar com agravo de instrumento contra a decisão denegatória de apelação. E olha só, nós, semestre passado, já havíamos feito, então, a apelação, né? E essa apelação, então, foi interposta e, infelizmente, né, o juiz de primeiro grau, que é o juiz Wacur, ele negou seguimento à apelação. E o que significa isso? Significa que ele não remeteu a apelação e, consequentemente, ele não remeteu os autos para o tribunal, né, que é o juízo aquém. Decisão que negou seguimento à apelação, como ela é uma decisão interlocutória e ela pode causar grave prejuízo à parte, porque se o recurso não foi recebido e os autos não foram encaminhados, esse recurso não vai ser sequer julgado, né, e daí o prejuízo à parte, é cabível contra essa decisão denegatória de apelação o recurso de agravo de instrumento. E nós vamos fazer justamente esse recurso de agravo de instrumento, né? Para isso, a gente precisa aí da apelação que nós fizemos semestre passado, né? E nós, a partir dela, né, montaremos aí esse agravo de instrumento. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, do nosso casinho de apelação aí do semestre passado, né? E a gente, então, vai montar aí a nossa apelação. Apelação não, né? Agravo, né? Compartilha a tela com a apelação para a gente poder montar o nosso agravo. Gente, então esse aqui é o material que a gente usou, né, nos semestres anteriores aí, referente à apelação. Inicialmente tem uma parte teórica, né, e ao final aqui a gente tem um casinho prático que é a apelação, né. Nós não vamos fazer a apelação, nós vamos fazer o agravo, né, contra a decisão denegatória dessa apelação. Olha só, em janeiro de 2011, Antônio da Silva, 7 anos, voltava da escola para casa, caminhando por uma estrada de terra rural onde morava, quando foi atingido pelo coice de um cavalo, que estava em terreno à margem da estrada. O golpe causa sérios danos à saúde do menino, cujo tratamento se revela longo e custoso. Em ação de reparação por danos patrimoniais e morais, movidas em janeiro de 2015 contra o proprietário do cavalo, o juiz profere sentença julgando improcedente a demanda, com o argumento de que já teria ocorrido a prescrição trienal da ação de reparação, quer no que tange aos danos morais, quer no que tange aos patrimoniais, já que a lesão ocorreu em 2011 e a ação foi proposta só em 2015. Tese, temos aí, né, artigo 198, inciso 1 do Código Civil, e mesmo que não tivesse havido prescrição, que Walter Costa, proprietário do animal, empregou o cuidado devido, pois mantinha um cavalo amarrado a uma árvore, evidenciando a ausência de culpa, especialmente uma zona rural, onde é comum a existência de cavalo. A sentença foi publicada ainda essa semana, como advogado contratado pela mãe da vítima, Isabel da Silva, viúva, elabora a peça processual cabível. Gente, nesse caso, né, o caso é de apelação, porque foi proferida uma sentença, há alguns erros aí nessa sentença, né? Primeiro erro, o juiz entendeu que estava prescrito, porém, né, não corre prescrição contra menor absolutamente incapaz, né? E, portanto, não correu a prescrição e não está prescrito, né? E segundo caso, né, segundo erro aí, o juiz julgou improcedente porque o dono do animal empregou os devidos cuidados. Contudo, a responsabilidade, né, pelo fato causado por animal é uma responsabilidade objetiva, o que significa que ela incide, né, independente de dolo ou de culpa, né, ela incide pela mera conduta e pelo nexo de causalidade, o que ficou, de fato, evidenciado, né, no caso concreto. Então, não está prescrito a responsabilidade objetiva, o que significa que a sentença de improcedência está errada. E aí, então, é cabível o recurso de apelação para reformar essa sentença, né, e permitir o julgamento de procedência da demanda para condenar o dono do animal, Walter Costa, ao pagamento aí de indenização por dano material e moral. Nós já fizemos essa apelação,
Essa apelação, então, supostamente foi interposta. A apelação, ela é interposta em primeiro grau, e o juiz, então, de primeiro grau, é que encaminha os autos para o tribunal de segundo grau, que é o juiz que é o juiz aquém. Porém, e esse é o ponto, o juiz não encaminhou os autos. E se o juiz não encaminhou os autos, ele segurou a apelação em primeiro grau, impediu que ela fosse para segundo grau, e ela não foi encaminhada, e, portanto, ela não será julgada, causando prejuízo irreparável à parte. E aí, contra essa decisão, que não deu seguimento à apelação, é que cabe o agravo de instrumento, né? Então, vamos fazer aí juntos esse agravo de instrumento, né? Então, vou colocar uma folha aqui em branco, né? E vamos colocar aí, né, o nosso agravo de instrumento. Gente, o agravo de instrumento, ele é composto por duas petições. Uma petição de interposição e uma petição de minuta. Não é razões, né? Na apelação, a segunda petição chama razões. No agravo de instrumento, chama minuta, né? Então, é a interposição e a minuta. Vamos começar pela interposição. A petição do agravo de instrumento, ela é direto no Tribunal de Segundo Grau. Então, vai ficar excelentíssimo senhor doutor, olha só, já é interposto direto em segundo grau, desembargador, presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de... Questãozinha não deu para a gente o Estado, então a gente também não pode inventar dados. E aí depois a gente vai pular aí 10 linhas, a gente pula 10 linhas, e a gente vai começar aí a qualificação do nosso agravo de instrumento. Gente, o agravo de instrumento, como ele é endereçado direto ao tribunal, como ele vai direto ao tribunal, ele, na verdade, corresponde a uma petição inicial no tribunal, porque não tem processo ainda no tribunal. É a primeira vez que o processo chega ao tribunal. Portanto, uma petição inicial. Isso significa que a gente tem que qualificar as partes. Quem são as partes aí? Quem são as partes? As partes são Antônio da Silva Júnior, 7 anos, representado por sua mãe. Isso. Vamos pegar os nomes aqui. Isabel da Silva, né? Então, Antônio da Silva Júnior, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço físico e endereço eletrônico. Essa é a qualificação. Neste ato, representado, porque ele é absolutamente incapaz, 7 anos, né? Representado por sua genitora, Isabel da Silva, né? E aí a Isabel da Silva também tem que ser qualificada normalmente. E a gente continua. Por seus advogada, infra-assinados, por seus advogados infra-assinados. Como é uma petição inicial em tribunal, a gente precisa colocar que a procuração está em anexo. PUT, instrumento de procuração em anexo, tem respeitosamente a presença de Vossa Excelência interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão denegatória de recurso de apelação. Nos autos do processo número
a gente não tem. E ação de indenização que move em face de, como chama o dono do animal? Walter Costa, em nome de Walter Costa. E aí, gente, precisa qualificar o Walter também, né? Precisa qualificar o Walter também. Qualificamos aí o Walter, né, nos autos do processo, tal, tramitando pela tracinho vara cível da comarca Tracinho, porque a gente não tem qual é a comarca, né, pela tracinho vara cível da comarca de Tracinho, com fulcro, né, no artigo 1016, 1015, né, 1015 e seguintes do CPC de 2015, requerendo seja recebido e processado o vertente recurso e intimando-se a parte contrária para a apresentação de minuta, seja ao final inteiramente provido nos termos da minuta em anexo. Fizemos aí, né, a qualificaçãozinha, né, inicial aí do processo, né? Gente, só um minutinho aqui, gripado, preciso limpar o nariz. Beleza, fizemos aí a qualificação. Bom, como que a gente segue? Olha só, o agravo de instrumento, ele tem algumas peculiaridades, né? Primeira peculiaridade, ele tem que trazer algumas peças, né, que é justamente o que compõe o instrumento, né? Porém, essas peças só são de fato obrigatórias se o processo é físico. Agora, se o processo é digital, não há essa necessidade, né, de juntar as peças aí que compõem o instrumento. Então, vamos indicar, né, dessa forma aí. A OAB não nos disse se o processo é digital ou físico, até porque essa questão é anterior, né, aos processos digitais. Então, né, provavelmente ao tempo aí era físico, né, então um dos elementos aí a serem avaliados na OAB era justamente a composição dessas peças, né, a composição do instrumento. Então, vamos indicar aí, colocar assim, o instrumento encontra-se composto pelas principais peças do processo, a saber, né, petição inicial, procurações das partes, contestação, contestação, sentença, cópia da decisão que denegou seguimento à autoapelação, né? Apelação. Cópia da decisão que denegou seguimento à apelação e respectiva certidão de publicação atestando a tempestividade do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1016 e 1017 do CPC de 2015. Esses são os dois artigos aí que indicam para a gente, né, quais são as peças que têm que ser compostas. E a segunda peculiaridade do agravo
é que é preciso trazer no agravo o nome aí dos advogados que atuaram no processo em primeiro grau, para que o segundo grau, ao receber o agravo, saiba de fato quem são esses advogados. Então a gente tem que escrever assim: atuaram no processo em primeiro grau os, os advogados, vou colocar em maiúsculo aí, vamos valorizar a gente, advogados aí, doutor, doutor, a gente não precisa inventar, né? Nem pode, né? OAB, a gente não precisa inventar, nem pode, e, né? Doutor. São duas partes, né? Então, pelo menos dois advogados aí. E OAB. Beleza, né? Indicamos advogados aí. E aí, para a gente finalizar, termos em que pede e espera referimento. Local a gente não tem, data a gente não tem. E aí, para finalizar, advogado. Deu risquinho aqui, né? Advogado e OAB. Esse trecho aqui normalmente é centralizado. Gente, com isso a gente fez a nossa petiçãozinha de interposição do agravo de instrumento. Isso aqui é a petiçãozinha de interposição do agravo de instrumento. Terminou? Não, né? Porque o agravo de instrumento, ele tem também, como todo recurso, a sua minuta. Não é razão, é minuta. Então a gente tem que fazer a petiçãozinha de minuta. Vamos lá? Vamos fazer a nossa petiçãozinha? Então, como a gente está aqui no Word, né, a gente pode começar uma página nova. Então, vamos lá. A gente coloca assim, processo, número, tracinho. E origem, né? Origem. Tracinho, vara cível da comarca de Tracinho. Beleza, né? A gente coloca assim, agravante. Quem que é agravante? É o Antônio da Silva Júnior. E a gente coloca agravado. Quem que é o agravado? É o Walter Costa. Beleza. A gente coloca assim, minuta de agravo de instrumento a favor do agravante Antônio da Silva Júnior. Então, colocamos a nossa tese. E aí, a gente tem que colocar o tribunal para qual ela é interessada. Então, egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de... A gente não tem um Estado, então a gente não pode inventar. Normalmente isso é centralizado. E aí, aquelas palavrinhas, né, de todo recurso aí, né? Vamos colocar assim, Colenda, Câmara, né? Justiça Estadual é Câmara. Colenda Câmara, né? Aí, douta Procuradoria de Justiça. Por que Procuradoria de Justiça? Porque, a parte é menor. Se a parte é menor, tem que ter né, intervenção obrigatória do Ministério Público, pelo artigo 178 aí, né? E segundo, porque o Ministério Público, ele sempre atua, né, como fiscal da ordem jurídica em segundo grau. Então, na verdade, ele já atuaria de qualquer forma, né? Nesse caso, com mais razão, porque tem menor. E para a gente finalizar, ínclitos julgadores, tá? Pessoal, terminamos aí, né, o endereçamento da minuta de agravo de instrumento. E aí a gente pode começar, de fato, a nossa minuta, né? Vamos colocar assim, ó, da ação e da decisão agravada. Vamos fazer um resuminho aí. Trata-se de ação de indenização movida
por menor de idade absolutamente incapaz, em razão de danos por ele sofridos e causados por animal solto em via pública, e, inobstante, foi julgada improcedente pelo nobre magistrado Acu. Contra esta sentença, foi tempestivamente interposto recurso cabível de agravo de ação. No entanto, este recurso de apelação não foi recebido e não foi encaminhado pelo nobre magistrado Aco ao egrégio tribunal adquem, causando enorme prejuízo à parte autora, apelante e ora agravante. É contra esta decisão interlocutória que negou o seguimento ao recurso de apelação prévia que se interpôs o presente recurso de agravo de instrumento para fins de que, de fato, sejam encaminhados a apelação e os autos ao egrégio tribunal adquém para seus julgamentos em sede recursal. Aí, gente, fizemos, né, um resuminho, bastante resumido do nosso casinho concreto aí. Pedir licença para vocês de novo, que eu preciso dar uma limpadinha no nariz. Um minutinho. Pessoal, vamos continuar. Próximo tópico que a gente precisa fazer é justamente a fundamentação do nosso agravo, né? Então vamos colocar aqui, ó, do mérito recursal. Gente, aqui é a fundamentação do agravo. Então a gente não vai bater no mérito da causa, né? Se estava certo, se estava errado, a sentença, se podia, se não podia condenar, enfim, não são os argumentos do mérito da causa ou da sentença. Aqui é do mérito recursal. E para que serve o agravo aqui? Para fazer com que o juiz de primeiro grau remetam os autos para o tribunal, ou o tribunal avoque esses autos aí, né? Então, a gente vai bater só na questão recursal, né, da negativa de seguimento da apelação e só nessa questão recursal, sem entrar no mérito da causa. Vamos colocar assim. O nobre magistrado Aco denegou seguimento ao recurso de apelação previamente interposto, aduzindo que fazia juízo de admissibilidade ou prelibação prévio em primeiro grau.
No entanto, equivocou-se o nobre magistrado Acô, uma vez que, na sistemática atual do CPC de 2015, não mais, e ao contrário, né, do CPC de 73, não mais existe na apelação duplo juízo de admissibilidade, tendo sido, em verdade, suspenso, né? Vou colocar assim, revogado, né? Revogado o juízo, o então, né? O então juízo de admissibilidade feito pelo órgão ACO. Assim, não mais cabe ao órgão o exercer juízo de admissibilidade e nem, muito menos, negar seguimento à apelação tempestivamente interposta, cabendo ao juízo ACO tão somente intimar a parte contrária, que é, entre parênteses, apelada, né, a apresentação de contra-razões à apelação. E, imediatamente após sua apresentação ou decurso do prazo de 15 dias para tanto, encaminhar a apelação e os autos, egrégio, tribunal. Para a gente finalizar. Deste modo, a decisão interlocutória de primeiro grau que denegou seguimento ao recurso de apelação previamente interposto em primeiro grau, encontra-se à disposição legal atual e, assim, não pode permanecer, pode subsistir nos autos. Beleza, fizemos a nossa fundamentação, né? Fizemos a nossa fundamentação aí. Bom, e para a gente terminar, né? O agravo, terminar o agravo, e tem 3 aí, os pedidos, né? Dos pedidos. Vamos colocar assim. Diante de todo o exposto, é o presente recurso de agravo de instrumento para requerer a né? Vossas excelências, seja ele recebido, seja ele conhecido e, ao final, provido para cassar a decisão interlocutória de primeiro grau que denegou seguimento ao recurso de apelação previamente interposto e, assim, determinar ao juízo ACO a remessa dos autos
ao egrégio tribunal ad quem, para que seja analisada o prévio recurso de apelação como medida de direito. Só isso, né? Só esse pedidinho aí, que seja cassada a decisão interlocutória e que seja determinada, né, a remessa dos autos ao tribunal. Normalmente, em razões, e aqui também em minuta, a gente não coloca termos em que pede espera deferimento, então já vai direto para local, vírgula, data, e famosa assinatura de advogado. Ai, OAB. Isso aqui é centralizado. Isso aqui é centralizado. Com isso, né, gente, a gente terminou a minuta, né? Com isso, a gente terminou a minuta. É só isso aqui, né? Minuta, nesse caso, um casinho simples, né? Uma minuta bastante simples também, né? Mas fizemos todos os requisitos, né? Cumprimos todos os requisitos aí da nossa minuta. Agora, olha só, terminou? A resposta é não, ainda não terminou. Né? E aí vamos aproveitar que a gente está no Word e vamos começar mais uma página do zero aí. E por que que não terminou? Porque o agravo, ele pode ter uma terceira petiçãozinha envolvida, né? Que é a petição de comunicação da interposição de agravo, né? Petição de interposição, de comunicação de interposição de agravo. Por quê? Porque como o agravo ele é interposto direto em segundo grau, né? O juiz de primeiro grau não fica sabendo da existência do agravo, porque ele foi interposto direto em segundo grau, né? Ele já entra direto em segundo grau. Então, é possível aí essa petição de comunicação do agravo para informar ao juiz, né, para informar ao juiz de primeiro grau que houve a interposição desse agravo. No entanto, olha só, essa petição ela será obrigatória se o processo for físico, né? Por quê? Porque no processo físico não tem, de fato, como você fazer uma busca e ter acesso aos autos. Então, precisa comunicar. Agora, no caso de processo digital, como pelo meio digital é possível verificar os autos, né? No caso de processo digital, essa petição de comunicação ela é facultativa, né? Então, facultativa pode fazer, como pode não fazer. No físico, então, é obrigatório. No eletrônico, no digital, é facultativo. Mas, na prática, é interessante que a gente faça essa petição de comunicação. Por quê? O agravo, ele tem uma peculiaridade, né? Veja que tem várias peculiaridades, que é o tal de efeito regressivo ou juízo de admissibilidade. Né? O agravo tem o tal do efeito regressivo ou juízo de admissibilidade. Juízo de retratação, né? Juízo de retratação. E o que é esse juízo de retratação? É a possibilidade do juiz de primeiro grau, diante do agravo que foi interposto, se retratar, modificar a decisão interlocutória agravada. E ele só vai poder, de fato, ter essa possibilidade de, não estou dizendo que ele vai fazer, né? São outros 500. Mas para ele ter essa possibilidade de fazer, o único jeito é ele tendo acesso ao agravo. Né? Então, a gente, como advogado do agravante, costuma fazer essa comunicação justamente para que o juiz tenha acesso ao agravo e ele possa, assim, né, se retratar diante das fundamentações do agravo. Se ele vai se retratar ou não, são outros 500, né? Mas a gente, ao fazer a comunicação, está dando, sim, essa possibilidade ao juiz. Então, vamos fazer a petição de comunicação. Gente, pedir licença para vocês, só um minutinho. Bom, vamos lá. Pessoal, a petição de comunicação é uma comunicação ao juiz. Então, ela é endereçada para o juiz de primeiro grau. Então, vai ficar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito
da tracinho vara cível da comarca de Tracinho. Esse é o endereçamento, que é para o primeiro grau. Aí a gente vai pular 10 linhas, e a gente vai começar a qualificação. Gente, o processo está em primeiro grau. Então, na verdade, as partes já estão qualificadas, estão bem mais tranquilo aí. Então, vamos pegar aqui, ó, o nome que a gente colocou, só que, na verdade, a gente pode colocar já qualificado, né? Já qualificado, porque o processo já está em primeiro grau, não precisa qualificar. Então, Antônio da Silva, tal, nesse ato representado por sua diretora, né, Isabel da Silva, olha só, já qualificados por seus advogados infra-assinados nos autos do processo número tracinho de ação de indenização que move em face de Walter Costa, já qualificado, tramitando pelo cartório de ofício judicial respectivo, em a presença de Vossa Excelência, olha só, comunicar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão denegatória de seguimento de apelação de folhas tracinho, com fulcro do artigo 1018 do CPC. E, então, pugnar pela juntada de cópia da petição de agravo e requerer, seja em efeito regressivo, realizado o juízo de retratação por Vossa Excelência, para fins de encaminhar o recurso de apelação e os autos ao egrégio tribunal ad quem, como medida de direito. Para finalizar, né, termos em que pede e espera deferimento, local, vírgula, data, e aí, padrãozinho, né, nosso querido advogado, advogada, óbvio. Isso aqui é centralizado. Gente, essa é a petiçãozinha de comunicação, né? Essa aqui é a petiçãozinha de comunicação. É só para comunicar a interposição do agravo. A gente junta a cópia da petição do agravo, né? A gente junta a cópia da petição do agravo e a gente requer o efeito regressivo, né? E o juízo de retratação. É isso que a gente faz, né? Requerer o efeito regressivo e o juízo de retratação. Claro, no juízo de retratação, a gente pode colocar o que a gente quer, né? A gente quer que o juiz se retrata para quê? A gente pode colocar aqui também. Mas bem direto, bem simplesinho aí, né? E esse aqui é essa aqui são, né? Essas aqui são as 3 peças aí que compõem o recurso de agravo. Gente, eu vou salvar aqui, né? Para poder encaminhar para vocês, né? Vou colocar o nome que é agravo, porque até então isso aqui está constando como apelação. A gente só aproveitou o casinho da nossa apelação para fazer o nosso agravo, né? E vou encaminhar aí para o WhatsApp de vocês. Né? Então, só um minutinho. Vou tirar o compartilhamento de tela aqui, né? Só para salvar. Né? Já pensou se a gente perde tudo? Né? Ainda bem que tem um vídeo, né? Aí dá para fazer. Só um minuto. Agravo contra decisão denegatória, apelação.
Hoje foi dia 18 ou 19, 19 já, agosto já está acabando, de 2023, perfeito. Gente, vou encaminhar aqui, né, e aí, se vocês puderem encaminhar para a turma, eu agradeço. Alguém tem alguma dúvida? Doutora Maria Fernanda, alguma dúvida, alguma colocação? Tudo certo? Então tá bom, eu vou encaminhar aqui, né? E aí você puder encaminhar para a turma, né? E também, não sei se você tem um contato da turma do Noturno, eu vou tentar, né, a gente encaminhar aí. Então vou interromper aqui a gravação, agradecendo aí a presença de vocês, a paciência, né? E a gente se encontra logo mais aí.